Na sessão de ontem, por maioria dos votos, o Supremo Tribunal Federal reajustou a pena de Breno Fischberg e rejeitou os embargos de outros 2 réus. Os ministros analisaram primeiro os embargos de declaração do ex-presidente do PP, Pedro Correia, condenado a 7 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa questionou a dosimetria da pena e ainda alegou erro de cálculo na fixação da pena pelo crime de corrupção passiva, erro material na ata de julgamento quanto ao crime de quadrilha e a existência de contradições quanto ao crime de lavagem de dinheiro. O presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, rejeitou todas as alegações. O embargante tenta rediscutir o mérito da ação penal, mas eu estou rejeitando estas alegações por considerar que há, sim, essa adequação entre acusação e condenação. Os ministros também examinaram os embargos declaratórios do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado a 12 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Ele pedia a nulidade da ação penal por causa de 2 processos em primeiro grau em que está sendo investigado com outros réus. Também questionava a dosimetria das penas. Estando claramente indicada a pena de multa aplicada e os critérios que conduziram a sua definição, trata-se inegavelmente de pretensão voltada pura e simplesmente ao adiamento do início da execução da condenação. No caso do deputado federal João Paulo Cunha, condenado a 9 anos e 4 meses por corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro, após o voto do presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli apresentou uma divergência quanto ao valor apontado na denúncia do Ministério Público no crime de peculato. Consta da denúncia que o embargante teria desviado R$ 536.440,55 oriundo do contrato 2003/204.0. A partir da análise do laudo 1.947/2009-INC, verificou-se desvio de R$ 1.077.857,81. Com efeito, o fato do valor indicado em sede de alegações finais não ter sido objeto de aditamento da denúncia oferecida importa em cerceamento do direito de defesa do embargante para se manifestar sobre o ponto. O ministro Joaquim Barbosa confirmou o acerto dos pontos questionados e acolheu apenas o esclarecimento do valor da apropriação indébita. O presidente do Supremo rejeitou todas as alegações de Breno Fischberg, ex-sócio da corretora Bônus Banval, condenado a 5 anos e 10 meses de prisão, mais pagamento de multa de R$ 572 mil por lavagem de dinheiro. Mas o ministro Roberto Barroso aceitou o pedido da defesa, que argumenta a existência de contradição na condenação de Fischberg e o dono da corretora, Enivaldo Quadrado, que recebeu uma pena menor. É o único caso em que o intermediário ficou com a pena maior do que a do mandante. Único caso. Portanto, eu tive um pouco a preocupação para evitar o efeito dominó ou alguma implicação sistêmica sobre o julgamento, de identificar um elemento estritamente objetivo que nos permitisse atuar aqui sem termos que reabrir todo o julgamento. Os de Breno Fischberg foram acolhidos por maioria para igualar a pena dele à do sócio, com a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito, com pagamento de 300 salários mínimos e prestação de serviços de 1 hora de tarefa por dia. A Corte retomou ainda o julgamento dos recursos de João Cláudio Genu, condenado a 5 anos por lavagem de dinheiro. Mas a conclusão deste caso ficou para a sessão desta quinta-feira. E como a gente viu, hoje tem sessão, e tendo sessão, a gente também tem a doutora Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça, aqui participando do JJ1. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. Na sessão de ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso votou em relação aos embargos apresentados pelo João Cláudio Genu. Como foi o voto do ministro? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Em relação a esse condenado, ainda não houve a conclusão do julgamento, ele provavelmente prossegue na sessão de hoje à tarde. Mas o ministro Joaquim Barbosa entendeu que houve realmente uma discrepância no que diz respeito à penação
de João Cláudio Genot. Ele, por ter sido apenas o intermediário no que diz respeito ao crime de lavagem de dinheiro, não poderia ter tido uma pena mais alta do que aqueles que foram os mandantes do ilícito penal. Nesse caso, ele foi condenado por 15 operações de lavagem de dinheiro. E os ministros reconheceram a figura chamada continuidade delitiva. Ao invés de se somarem as penas por cada um dos crimes, a continuidade delitiva, a regra prevista no Código Penal, é de que se aplica a pena de apenas um dos crimes, aumentada de 1/6 a 2/3. Neste caso, João Cláudio Genot teve a pena aumentada em 2/3, enquanto os demais corréus, que também praticaram os ilícitos nas mesmas circunstâncias, tiveram apenas a pena aumentada em 1/3. No final das contas, acabou que essas pessoas, Pedro Henri e também Pedro Correia, tiveram uma pena menor do que a pena de João Cláudio Genot, que ficou maior, ficou em 5 anos. Então, o voto do ministro Joaquim Barbosa foi no sentido de que esses embargos devem ser rejeitados, mas o ministro Roberto Barroso entendeu diferente, acompanhando uma divergência aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski, de que é preciso realmente fazer um ajuste e o aumento da pena tem que ficar apenas em 1/3. Esse entendimento também foi seguido pelo ministro Marco Aurélio e Dias Toffoli, mas a conclusão ainda se dará na sessão de hoje à tarde. Falando em conclusão, doutora Gisele, são mais 2 embargos que estão sendo analisados, deve acabar isso hoje. Qual é a próxima etapa desse processo que analisa aí a ação penal 470? Inclusive, Fred, constam na pauta da sessão plenária de hoje, a pauta que é divulgada no site oficial do Supremo Tribunal Federal, na internet, 3 agravos regimentais. Então, passada essa fase do julgamento dos embargos de declaração, os ministros, então, podem iniciar o julgamento dos agravos regimentais, que foram recursos apresentados contra uma decisão do ministro Joaquim Barbosa, que indeferiu o processamento de um outro recurso chamado embargos infringentes. Então, a grande discussão que se põe no plenário, no próximo momento, é saber se essa modalidade recursal, denominada embargos infringentes, são ou não cabíveis no Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa entendeu que não tem cabimento esse tipo de recurso nas ações penais originárias julgadas no Supremo Tribunal Federal. Esse recurso ele está previsto no regimento interno do STF e a previsão, de acordo com o regimento interno, é de que todos aqueles que foram condenados por decisão majoritária, mas que tiveram votos favoráveis de pelo menos 4 ministros, teriam direito, então, a uma reapreciação da causa. Mas o ministro Joaquim Barbosa entende que uma lei, a Lei 8.038 de 90, que regula o processamento das ações penais no âmbito do STJ e STF, não trouxe a previsão desse recurso e que, por essa razão, ele não teria sido admitido, ou seja, essa lei teria revogado o regimento interno. Então, o próximo aspecto a serem analisados pelo plenário do Supremo é exatamente isso, cabem ou não os embargos infringentes. Doutora Gisele, voltando a falar de ontem, os ministros também deram uma decisão que foi novidade nessa fase do processo. Foi a primeira redução de pena. O que fundamentou essa diminuição? Foi no caso do Breno Fischberg. O que acontece? Ele teve uma pena de 5 anos e 10 meses pela prática do crime de lavagem de dinheiro. E aí os ministros entenderam que essa pena teria que ser reduzida para 3 anos e 6 meses. Por quê? Porque em relação à pena do sócio dele, Enivaldo Quadrado teve a pena de 3 anos e 6 meses. Como os ilícitos foram praticados dentro das mesmas circunstâncias fáticas e haviam semelhanças no que diz respeito à prática das condutas delitivas, não havia razão para que a pena dele ficasse maior do que a pena do seu sócio. Por essa razão, houve uma redução da pena. Tá certo, doutora Gisele. Obrigado pelas informações. Até semana que vem. Até.